Salve, salve, filhotinho, vamos para mais uma revisão da Flash, tá bom, filhote? Para te deixar na cara do gol, filhote, observa aqui, ó, tá? Nós temos aqui um mapa e é importante você analisar esse mapa, os tratados criados durante o processo de formação territorial do Brasil, tá bom? Então nós temos aqui, Bruninho, tá? A presença do Tratado de Tordesilhas, tá? Esse aqui é o básico, que divide a porção de Portugal e a porção da Espanha, beleza? Mas é importante você lembrar que eu vou ter a criação do chamado Tratado de Madrid, tá? O Tratado de Madrid, ele vai ser importante, por quê, Bruninho? Porque ele vai delimitar e atualizar as fronteiras do território brasileiro para além do Tratado de Tordesilhas, da porção oeste, da parte que pertencia à Espanha. Então o Brasil ele vai ter um novo contorno. Então o Tratado de Madrid permite fazer essa atualização da fronteira, principalmente da região ali amazônica. Então dessa região amazônica mais a oeste do Brasil, veja que eu vou ter novos contornos da fronteira. Então a fronteira vai contornar e vai atualizar essa fronteira. Então é um ponto importante, tá? Outro ponto importante é que você possa observar, Bruninho, que se você olhar aqui no mapa, eu não tinha ainda o famoso Acre, tá certo? Então essa região aí, que hoje você conhece como o Acre, ele não pertencia ao Brasil, pertencia à Bolívia. Então com a expansão do látex, da seringueira, o que vai acontecer, Bruninho? Eu vou ter então a invasão da Bolívia por parte de quem, Bruninho? Por parte dos seringueiros. Com isso, o que vai acontecer, Bruninho? Eu vou ter então a invasão por parte do Brasil no território boliviano. Essa questão foi resolvida, tá? Que ele vai chamar de questão, tá, Bruninho? A questão do Acre, tá? Essa questão do Acre vai ser resolvida com o famoso Tratado de Petrópolis, tá? Então é importante, Bruninho, veja, tem o Tratado de Tordesilhas, Tratado de Madrid e agora eu tenho o Tratado de Petrópolis. Então, quando você perceber o Tratado de Petrópolis, é porque eu estou trabalhando a questão do Acre, tá? Quando o Brasil indeniza a Bolívia por essa perda territorial, tá bom? Então isso é um ponto importante. Outro ponto importante é você observar no mapa que eu tenho as setas, tá? Então veja, as setas estão indicando o movimento, o deslocamento dos bandeirantes, tá bom? Então se você analisar aqui comigo, eu tenho aqui a presença da principal figura do movimento dos bandeirantes. Então aqui eu tenho os bandeirantes, tá? Então os bandeirantes, eles buscavam capturar escravos e indígenas fugitivos, como você pode observar aqui, tá? E com isso eles iam interiorizando o Brasil. Então os bandeirantes, eles conseguem, Bruninho, desbravar, tá? Desbravar o Brasil. Eles conseguem interiorizar. Por conseguir desbravar e interiorizar o Brasil, os bandeirantes acabam adquirindo uma visão de heroísmo, uma visão heróica, tá? No sentido em que eu vou conquistar, desbravar, tá? Mas observa que essa população indígena aqui, que sobreviveu, que foi capturada, tá? Mas não posso esquecer daquela parcela que foi assassinada, tá? Então, os bandeirantes provocaram também o genocídio, tá? Que é a morte física em massa dessa população indígena que resistiu a esse processo de colonização. Então aí você tem uma visão heróica e uma visão anti-heróica, tá? Mas acaba que predomina essa visão de heroísmo. Por isso você tem a Avenida dos Bandeirantes, você tem a TV Bandeirantes, em homenagem a esse movimento que vai desbravar e conquistar e interiorizar o Brasil, beleza? Então é importante você fazer esse paralelo, tá bom, Bruninho? Tá? Agora veja, por outro lado, tá? Eu tenho aqui, Bruninho, a presença de quem?
eu tenho a presença da Igreja Católica com as chamadas missões religiosas, que vão justamente ocupar a região amazônica, aonde eu vou ter a presença de outro fenômeno que nós chamamos de etnocídio, tá? Então, se por um lado eu tenho o genocídio, aqui eu vou ter o etnocídio, que é a morte cultural. Então, posso dizer, Bruninho, que uma das consequências do processo de colonização para a população indígena é o genocídio, o etnocídio? Correto, filhote? Então, eu vou ter o genocídio e o etnocídio, tá certo? Também é importante você lembrar, Bruninho, tá, que dentro desse processo de colonização do Brasil, eu vou ter, então, uma produção, tá, aonde eu vou ter o desenvolvimento de algumas atividades econômicas. Essas atividades econômicas, elas vão ocupar o território brasileiro, tá? Aonde eu tenho, Bruninho, a presença de algumas atividades econômicas importantes. Então, aqui na região amazônica, tá? Então, eu estou botando aqui de verde para simbolizar a região amazônica. Na região amazônica, eu vou ter a atividade das drogas do sertão, tá certo? E eu tenho também a produção nessa região da borracha, tá? Então, você tem aqui a borracha, beleza? Já nessa região que nós temos, tá? Nessa região 2, tá? E na região 3, você vai ter aquela região Nordeste, tá? Então aqui eu tenho o Nordeste do Brasil, importante, tá? O Nordeste do Brasil. E no Nordeste do Brasil você vai ter aqui o desenvolvimento da cana de açúcar, tá? E aqui eu vou ter a pecuária, tá? Então veja, mais no interior a pecuária e mais ao litoral a cana de açúcar. Importantíssimo também você relacionar essa cana de açúcar com a introdução de um sistema agrícola importante que você conhece como sistema de plantation, tá? Sistema de plantation. E no sistema de plantation você não pode esquecer principalmente de 2 tópicos, tá, Bruninho? Quais são os 2 tópicos, tá? Os 2 tópicos do sistema de plantation é justamente você associar a questão do latifúndio, tá? E a questão da monocultura. Latifúndio, grande propriedade de terra, e a monocultura, planta-se só um tipo de cultura, como é o caso da cana de açúcar, tá bom? Também é importante você lembrar, tá, Bruninho, que nós temos aqui na região sudeste, tá? Nós temos aqui na região sudeste a presença, primeiro no século XVIII, da mineração, que foi descoberta pelos bandeirantes naquele processo de interiorização do Brasil, tá? E também eu vou ter a atividade econômica do café, tá? Então é importante. Falou em mineração no sudeste brasileiro, você associa aos bandeirantes, tá, mão? E logo no século XIX, início do século XX, a atividade do café. Então é importante que você consiga analisar essas características, a localização das atividades econômicas e as características dessas atividades econômicas, tá bom? Então é importantíssimo você trabalhar com a questão do mapa, com a localização, tá bom, Bruninho? Espero que tenha ajudado. Um grande abraço, até a próxima, filhote.